5 de setembro de 1852, o vice-presidente da recém-criada província do Amazonas, Manuel Gomes Correia de Miranda, faz o discurso de abertura da primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa Provincial. Em cumprimento ao preceito constitucional, cabe-me a subida honra de instalar a primeira sessão da primeira Assembleia dessa nascente província, pelo que me congratulo convosco e vos felicito pela vossa reunião cheia de esperanças, para que os amazonienses que confiam serão eficazmente remediados os seus males, promovidos os seus interesses e removidos os obstáculos que se antepõem ao progresso e adiantamento da cultura de inúmeros mananciais de riquezas com que a mão prodigiosa da natureza dotou vastíssimo, porém inculto, território desta bela e interessante província. As pessoas que presenciaram aquela fala já não existem mais, mas o fato está devidamente eternizado em forma de documento, guardado no Arquivo Público do Estado, assim como outros milhares de documentos que fazem parte do acervo desse órgão estadual, que está completando 120 anos de existência. Esse período aí da fundação do arquivo é um período cheio de novidades e as capitais do norte do país, Manaus e Belém, tornam-se exemplos para todo o Brasil. Cidades modernas, enquanto as cidades brasileiras estavam cheias de ratos, cheias de doenças, as cidades de Manaus e de Belém estavam livres de malária, livres de peste bubônica. Talvez graças ao dinheiro da borracha, mas estavam livres. E começavam a ter uma arquitetura nova, por influência dos italianos que estavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Mas ruas largas, calçada com paralelepípedos vindo de Lisboa a R$1.000 a unidade, que não era brincadeira. Muito caro em relação a hoje, uma vez que cada dólar era R$5.000. Então era bastante caro vir. E saía barato assim porque servia de lastro para os navios que vinham sem nada da Europa para Manaus, na prática. Então a cidade começou a ter bonde elétrico, começou a ter o cabo submarino com a ligação direta para a Europa para poder ter melhores cotações da borracha no mesmo dia. A navegação explodiu na região, a produção de borracha aumentou, as necessidades de borracha aumentaram com a descoberta das câmaras de ar para os pneus de bicicleta e depois para os de automóvel. E dessa maneira a cidade expandiu de 10 mil habitantes em 1870 para 30 mil em 90, até chegar aos 100 mil em 1910. Então, uma cidade rica, uma cidade importante, e o seu arquivo lá funcionando, e até hoje nos dão documentos indispensáveis para a formação da nossa história naquele período, muitos dos quais pouco consultados, porque estão mal catalogados e precisam de uma nova direção para gerir essa instituição e colocá-la dentro desse gabarito necessário para a pesquisa. Criado em 19 de agosto de 1897, o Arquivo Público está sediado no Centro Histórico de Manaus, Rua Bernardo Ramos, em frente à Praça Dom Pedro II, lugar conhecido como Paço Municipal. Passear por estas prateleiras é viajar pela história do Amazonas e seus cidadãos. A importância do arquivo é grande, é porque aqui está a fonte de pesquisa
e documentação do Estado. A nossa memória, a memória do Estado, a memória da sociedade está aqui dentro. Então eles vêm aqui atrás disso. Todo o historiador, vem pessoas que querem conhecer a nossa história, eles vêm aqui é a fonte, aqui é onde está a documentação importante do Estado. Aqui é possível descobrir detalhes de como era a vida dentro e fora da cidade em pleno século XIX. Documentos raros que só existem aqui lembram o cotidiano da Paris dos Trópicos desde seus primeiros anos de existência como capital provinciana. E obras raras, como a coleção de livros escrita pelo pesquisador francês Henri Coudreau. 9 volumes escritos na língua francesa, resultado de uma série de expedições pelos rios da Amazônia. Ele morreu em 1899, vítima de malária. Mas a grande missão do arquivo é o registro e guarda dos documentos oficiais, produzidos pela administração direta e indireta do Estado. Trabalho que resultou, no decorrer de mais de um século, em milhares de documentos guardados. E a partir de 1897, com o governo do Fileto Pires, ele cria o Arquivo Público do Estado do Amazonas, dentro da Secretaria de Estatística, e com todas as organizações e todas as atribuições. Essa documentação provincial passa a ser do Arquivo Público do Estado, né, com todas as normas de organização dentro desse decreto. Agora, o arquivo vai tomar novos rumos, aprimorar suas funções, solidificando sua importância dentro da administração pública do Estado. Nesse momento em que comemoramos 120 anos de criação do Arquivo Público do Estado do Amazonas, é hora de darmos mais um passo em direção ao futuro, na busca da modernização da máquina administrativa estadual e, em especial, desse importante órgão, fundamental para a preservação da nossa história, da nossa cultura, da nossa vida enquanto administração pública. Queremos, nesse futuro, cuidar ainda melhor daquilo que já trazemos do passado. Queremos, nesse futuro, que as informações do presente possam ser acessadas com mais segurança e mais rapidez, facilitando a vida do administrador público e do cidadão. É por isso que estamos transformando o sistema de arquivos em sistema de arquivos e gestão de documentos. O nosso olhar se estende agora não mais apenas sobre a guarda de documentos, mas sim sobre toda a sua vida, desde a sua criação, uso, tramitação, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. O horizonte, porém, ainda é muito mais amplo que isso. Queremos um Estado em que a informação esteja disponível de forma integrada e sistematizada. Sabemos, sim, que isso é um grande desafio, mas é um desafio possível. Acreditemos e trabalhemos. Belos são teus rios, belos são teus peixes, belos